Eu sou o pastor Gilmar Lino e esse é mais um vídeo para o nosso canal no YouTube. Eu quero convidar você, amigo que está me assistindo, para clicar aqui embaixo e se inscrever no meu canal, dar o seu like e compartilhar esse vídeo. Quero falar nessa oportunidade sobre idolatria. Por que não posso adorar imagem de escultura? Vem comigo, vai ser muito importante. Quero ler com você um texto na Palavra de Deus que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 14, que diz assim: portanto, meus irmãos, fugi da idolatria. Nós encontramos aqui no texto de 1 Coríntios, capítulo 10, o apóstolo Paulo trazendo uma mensagem de advertência para os irmãos da cidade de Corintos. Portanto, meus irmãos, fugi da idolatria. A palavra de Deus nos fala que não podemos adorar imagens de escultura, ter esse tipo de imagem ou qualquer uma imagem como Deus. Um exemplo de pedra, de barro, de metal, seja qual for o tipo de material esculpido, eu não posso pegá-los e ter como um Deus. A Bíblia nos revela no Antigo Testamento que o segundo mandamento de Deus para o povo é que não devíamos fazer para nós imagens de escultura, adorar imagens de escultura. Deus exigiu do seu povo, Deus exigiu do povo de Israel adorar somente a Ele, e somente a Ele deveríamos prestar cultos de adoração. Nós entendemos por parte da Bíblia Sagrada que a adoração a deuses, a estátua, a ídolos é determinantemente proibido pelo Deus Criador dos céus e da terra. Se você tem um santo de adoração, é devoto de um santo, seja ele qual for, não interessa qual Deus, qual santo, qual a imagem você é devoto, não interessa. Quero lhe dizer que a Bíblia que você tem, seja católica, seja evangélica, seja qual for a sua Bíblia proíbe a adoração de imagem de escultura. Um exemplo, antes de me converter ao Evangelho, eu venho de uma família católica, tradicionalmente católica, no interior do sertão da Bahia. O meu pai, a minha mãe, eram devotos da Senhora Aparecida e do Senhor Bom Jesus da Lapa. Quando nos convertemos a Cristo Jesus, acabamos com tudo. Destruímos as imagens de escultura. Eu quebrei imagens de escultura. Eu pensava dentro de mim que se eu quebrasse aquelas imagens de escultura, elas iam sangrar, sairiam sangue delas. Mas quando eu quebrei a primeira imagem de escultura, eu percebi que dentro delas existiam apenas arames e gesso somente. Então, amigos e meus irmãos, a Bíblia condena literalmente o uso ou a prática da adoração a imagens de escultura. Acompanhe comigo o que a Bíblia fala sobre esta prática de adoração a imagens de escultura. No livro de Deuteronômio, capítulo 19, versículo 4, Deus proíbe a fabricação de imagens de escultura. Aqueles que são artesãos, que trabalham no artesanato, na fabricação de imagens de escultura, no livro de Levíticos, capítulo 19, versículo 4, Deus proíbe literalmente a confecção desse tipo de imagens. No livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 12, Deus chama a atenção do seu povo
para a adoração a Ele sem imagens de escultura. Não deve ter imagem de escultura na adoração ao Deus dos céus. Isto nós encontramos em Deuteronômio, capítulo de número 4, versículo 12. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, diz o seguinte: Deus é Espírito, e importa que os que o adoram em espírito e em verdade. Na adoração a Deus, eu não necessito de ter uma imagem de escultura. Na adoração a Deus, eu não preciso colocar aqui uma imagem ou um santo, como se dizem, para me poder invocar ao Deus dos céus. A Bíblia diz que Deus é Espírito e importa que os que adorem em espírito e em verdade. Então, a minha prática da adoração a Deus é espiritual. Eu não posso ter um ser, ou seja, uma imagem de escultura para me adorar a Deus. Eu vou adorar a Deus em espírito. Se Deus é espírito, eu espiritualmente o adorarei em espírito e em verdade. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24 e o versículo 25, a Bíblia nos fala que Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. Presta atenção, se você tem um canal, um amuleto, um santo, como se diz, na verdade, uma imagem que através desta imagem você consegue ser introduzido na presença de Deus, devo lhe dizer, biblicamente está errado. Deus não ouve a sua oração por intermédio de uma imagem de escultura quando você pega ela para lhe introduzir até a Deus. O canal ou o meio pelo qual nós nos chegaremos a Deus é através de Jesus Cristo. Ele é o único mediador que pode me introduzir na presença de Deus. Porém, em espírito, não pode ter outro intermediário para me introduzir à presença de Deus, senão Jesus Cristo de Nazaré. Seja qual for a imagem, seja qual for o santo de devoção que você tem, eu lhe convido neste momento para abandonar esta prática, porque a Bíblia proíbe, desde o livro de Gênesis ao Apocalipse, a adoração a imagens de escultura. No livro do Êxodo, capítulo 20, olha o que Deus está falando: não farás para ti imagens de escultura, nem alguma semelhança do que há acima no céu, nem embaixo da terra, e nem debaixo das águas. Estas são palavras do Deus Todo-Poderoso. Não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança do que há no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, e nem embaixo das águas. Em Deuteronômio, capítulo 4, olha o que Deus ainda recomenda: guardai, pois, com diligência a vossa alma, pois semelhança nenhuma fora vista no dia da visitação do Senhor nosso Deus. Em Horebe falou convosco do meio do fogo. E aqui, querido, Deus fala que nós não podemos ter nenhuma semelhança dele, principalmente no tratado de adoração, no que diz respeito à adoração a ele. Observando que no primeiro mandamento que nós encontramos na Bíblia Sagrada, Deus estabelece uma prática de adoração única e exclusivamente a ele. Única e exclusivamente a ele e a mais nenhum outro Deus. Ele não divide a sua glória, a sua adoração com nenhum outro Deus. Desde o Antigo Testamento, nós encontramos Deus repreendendo
exortando severamente o seu povo, o povo de Israel, no que diz respeito à prática da adoração a outros deuses, a ídolos, a imagens, a seres criados, esculpidos por mãos humanas. Nós encontramos, por exemplo, nas terras de Ur dos caldeus, o velho Terá, pai do grande patriarca Abraão, que era confeccionador, que era fabricante de imagens de escultura. Ele, o velho Terá, pai de Abraão, chegou a colocar nomes, títulos em mais de 600 imagens de esculturas na sua época. E a Bíblia diz que Deus repugnava veementemente essa prática, tanto da fabricação quanto da adoração a esses deuses, a estas imagens de esculturas. Eu gostaria que você me acompanhasse o que diz os teólogos da Igreja Católica sobre a prática da adoração às imagens de escultura. A edição brasileira do Catecismo da Igreja Católica, publicada em 1993, no período do pontificado Carol Wojtyła, o Papa João Paulo II, afirma que o culto ou a missa ou a prática da adoração às imagens de escultura não contradiz o segundo mandamento de Deus para o povo, cujo mandamento há uma proibição de Deus a prática da adoração às imagens de esculturas. Ensinam os teólogos católicos romanos, ensinam que a confecção da Arca da Aliança com os querubins, ou seja, com o propiciatório e a serpente de metal confeccionados no deserto, em Êxodo capítulo 25, versículo 10 ao verso de número 22, 1 Reis, capítulo 6, versículo de número 23 ao verso de número 28, segundo os teólogos católicos romanos, esses textos, ou em especial, a confecção da Arca da Aliança com o propiciatório, a serpente de metal que foram confeccionados no deserto, isso dá base para a adoração a imagens de escultura, ou seja, permite culto a imagens de escultura. Senhoras e senhores, não existe nenhuma alteração no que diz respeito aos mandamentos, em especial ao segundo mandamento, cujo mandamento há uma proibição de Deus a prática da adoração à imagem, a culto a imagens de escultura. Esse segundo mandamento, como também os outros 9 mandamentos, nenhum deles tiveram alterações. Apenas os homens criam pretextos para fazer uma emenda nesses mandamentos e colocar alguma alteração, dizendo que a base para a adoração, ou seja, para cultuarem a imagens, a ídolos, a estátuas confeccionados ou esculpidos de madeira, de metal, seja qual for o material, há sim uma proibição veemente da parte de Deus a tais práticas de adoração a ídolos, a imagens de esculturas. Entendemos que o argumento dos teólogos católicos romanos, com essa interpretação forçada, nada mais é do que um argumento falacioso. Por que é um argumento falacioso? Exatamente porque os antigos hebreus, eles não cultuavam a Arca da Aliança, não cultuavam ao propiciatório, que era a tampa da Arca da Aliança, muito menos a estátua de metal erguida no deserto, confeccionada no deserto. Os antigos hebreus, eles não dirigiam palavras alguma de oração,
muito menos práticas de adoração a esses objetos, como a Arca da Aliança, a tampa com os querubins e a serpente de metal. Nós não encontramos em nenhuma parte da Bíblia Sagrada referências que nos dá base a práticas de adoração ou culto a imagens, como, por exemplo, prestar culto à tampa da Arca da Aliança, a Arca da Aliança ou a serpente de metal construída no deserto. Não encontramos base em nenhuma parte da Bíblia para estas práticas. Então entendemos que este argumento católico, este argumento dos teólogos católicos, eram exatamente um argumento falacioso, sem base e sem crédito. Estes objetos que foram confeccionados no deserto, para os senhores terem uma ideia, eles não recebiam adoração, primeiro porque tanto a Arca da Aliança quanto a tampa, que era o propiciatório, a serpente de metal, esses objetos ficavam em um lugar sagrado, totalmente fora do acesso dos hebreus. Eles não tinham acesso a esses objetos, nem a Arca da Aliança, muito menos a tampa da Arca da Aliança, como também a serpente de metal. Então, eles não adoravam a esses objetos, primeiro porque não tinham acessos a eles. No livro do Êxodo, capítulo 26, versículo de número 33, nós encontramos exatamente aonde ficava a Arca da Aliança, o propiciatório, a estátua de metal ou a serpente de metal. O povo hebreu não tinha acesso a esses objetos. Ainda em Levíticos capítulo 16, versículo de número 2, aonde a Bíblia nos refere exatamente sobre esses objetos: a Arca da Aliança, a serpente de metal e a tampa da Arca da Aliança, que era o propiciatório. Para os senhores terem uma ideia, quando o povo quiseram voltar à prática da adoração, em especial a serpente de metal, que foi erguida, ou seja, que foi confeccionada no deserto, sabe o que aconteceu? O rei Ezequias mandou que a serpente de metal fosse destruída. Vamos ver a Bíblia? Em 2 Reis, capítulo 18, versículo 4, o povo quis adorar a serpente de metal. O rei Ezequias automaticamente mandou que a serpente de metal que estava guardada fosse destruída automaticamente. As peças religiosas às quais os teólogos católicos romanos se referem serviam como figuras da redenção de Cristo. Querem ver o que a Bíblia diz? Hebreus, capítulo 9, versículo 5 ao versículo de número 9. Leia aí na sua Bíblia. Ainda no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14 e o versículo 15. Olha o que a Bíblia fala sobre essas figuras que são usadas pelos teólogos católicos, que referem e dizem que esses objetos podem ser cultuados, e através desses objetos há um precedente para a adoração a imagens e esculturas. Eu devo encerrar a minha fala dizendo que a Bíblia proíbe determinantemente a prática da adoração aos ídolos, às imagens de escultura. De acordo com a palavra de Deus, é pecado adorar, sim, imagens de escultura. Se você tem um santo de devoção, seja ele qual for, é um santo, é uma imagem de escultura, eu quero lhe convidar nesse momento a adorar unicamente a Deus que está nos céus. Ele, somente Ele, é digno de receber cultos, de receber glórias, de receber honras e de receber também louvores. Que Deus e Cristo abençoe você e a sua casa. Volte para a adoração somente a Deus. Forte abraço, fique na paz.